O caso de Ló e suas filhas foi um incesto. Abra comigo em Gênesis capítulo 19, que é o texto que narra isso aí. Versículos de número 30 ao versículo de número 36. 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, Senhor, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte. O que eles querem dizendo aqui? Que Deus enviou Ló para fora de Sodoma, dizendo, sobe àquele monte e você estará seguro. Mas Ló está pleiteando com Deus e dizendo, eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis agora, Senhor, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não ela é pequena, para que minha alma viva. Zoar não é a cidade. E disse-lhe o Senhor, eis aqui te tenho aceito também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Observe, o Senhor ia destruir também aquela pequena cidade de Zoar. Significa que havia muita impiedade ali. E Ló está pedindo para ir para uma cidade cheia de impiedade. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, refúgio. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda aquela terra da campina, e viu, eis que fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas filhas. Então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Isto é, elas não iriam se casar com os filisteus e cananeus, não é uma semente maldita, segundo o costume de toda a terra. Vem, disse uma irmã à outra, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu a dele até quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam, versículo 36, as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. A pergunta é, o caso de Ló aqui registrado nesses versículos é um caso de incesto? Minha resposta, tristemente, é sim, foi incesto. Meus irmãos, muitas vezes a palavra de Deus descreve certas coisas sem comentar, sem taxar ou rotular. E aqui ela está descrevendo um incesto sem dizer, e foi isto um incesto, certo? Porque, às vezes, o fato de alguma coisa ser registrada, narrada na Bíblia, muitas vezes não significa que a Bíblia aprove. Assim, muitas vezes, pessoas erram quando tiram textos, exemplos e narrativas da Bíblia sem critério, não é? Às vezes, a Bíblia apenas menciona algo errado, porque é entendido como algo errado já, não é necessário comentário. E esse é um desses casos que está acontecendo, de fato, é um incesto, não há necessidade de comentário aqui. Uma maldade muito grande, uma vileza. Não foi algo aceitável por Deus, não foi algo requerido por Deus, não foi algo que Deus sancionou, que Deus abençoou. Isso é algo vil, isso é algo mau, isso é algo errado, isso é algo condenado. E nós vamos ver que foi posteriormente. Bem, é um caso dos mais tristes na Bíblia, este caso das filhas de Ló. Agora, veja, lembre-se do contexto, porque aqui está a tristeza de tudo isso, e lembre que há lições profundas.
Tudo começa lá atrás, quando Ló, que é sobrinho de Abraão, Ló se torna uma pessoa muito próspera, porque está andando com Abraão, que é um servo de Deus, muito abençoado por Deus. E Ló tinha os seus rebanhos, sua família era imensa, o seu rebanho era imenso. E chegou o momento da peregrinação daqueles dois homens na terra de Canaã, que no lugar onde eles estavam já não tinha mais espaço para o gado de ambos. Espaço quer dizer para a terra alimentar, aparentemente, não é? E Ló vem a Abraão porque começou a ter briga entre os boiadeiros de Abraão, de Ló e de Abraão, por espaço, de quem que é sua ovelha, é minha, não, é dele, é de meu pai Abraão, não, é de meu pai Ló, etc. E Ló vai a Abraão, nos diz a narrativa, e diz, olha, tem tido briga, atrito, não é bom que isso aconteça entre mim e ti, vamos nos separar por algum tempo. E Abraão, muito gentilmente, diz, olha, a terra está diante dos teus olhos, escolhe para ti o que te provê. E Ló olha as campinas verdejantes do Jordão, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, não é? Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Sodoma, na verdade, é um lago, Gomorra também, e haviam vilas em torno daqueles lagos. E outros lagos também, naquela campina onde o Jordão deságua. E era verdejante, era um lugar maravilhoso e próspero. E Ló põe os seus olhos ali e diz, aquilo ali vai ser ótimo para mim, e há uma cultura ali, e eu estou cansado de viver, estou colocando palavras nos lábios de Ló aqui, né? Estou cansado de viver aqui nesse deserto, peregrinando, eu quero me assentar num lugar em que tenha uma cidade, né? Civilização urbanizada. E para lá eu fui, para lá ele foi. E nós vemos aqui que ele ocupou aquela área perto de Sodoma e passou a morar longe da família, observe, longe da família do servo de Deus, Abraão, que era o servo da aliança. Queridos irmãos, Ló errou tristemente aqui, embora a Bíblia esteja apenas narrando o que acontece. Ló cometeu um grande erro, um grande mal. Ló deveria o tempo todo estar colado a Abraão, porque ali estaria a sua bênção. Abraão foi o homem que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus, pôs a sua bênção, disse, te darei toda esta terra, te protegerei, te abençoarei. Ló devia estar colado com ele. Toda a bênção de Ló e prosperidade de Ló devia de estar junto com Abraão, que tinha comunhão com Deus, o servo do Senhor, e ele olha gananciosamente aquelas pastagens. A gente pode até inferir, né, na verdade, que Ló conseguiu uma desculpa boa para ir lá para aquelas pastagens. Ele já estava namorando aquela civilização ali, ó, tem briga aí entre os nossos servos, né, deixa eu ir para longe. E Abraão, não diz, olha, você vai para lá, eu vou para cá, ainda embora ele tinha o direito, né, aquela terra dele por herança, deixa Ló escolher. E Ló decide para aquele lugar ímpio, na verdade. E tudo começa errado aqui. Nós vemos um péssimo testemunho aqui. E qual é o resultado dessa decisão? Bem, o primeiro resultado foi a sua captura, não é? Pelas forças de Kedorlaomer, se eu pronuncio corretamente o nome daquela confederação, daquele rei, daquela confederação que ataca os reis de Sodoma e Gomorra e leva cativo Ló e toda a sua família, a sua riqueza. Era imensa a riqueza de Ló também, o gado, a família, os servos, o ouro e tudo que ele possuía. Esse é o primeiro erro. Abraão ficou seguro lá. Ló foi levado embora e Abraão precisou se organizar seus servos, armar seus servos para resgatar o seu sobrinho Ló, né? Está lá em Gênesis 13, 12, 14, de 1 a 16. E conforme Ló permanece em Sodoma, marque isso, naturalmente, por mais que ele temesse a Deus, pelo olhar, pelo ver, pelos costumes, ele começa a absorver aquela cultura. Ele se muda para a cidade que Deus mais tarde irá destruir. Lá em Gênesis 19, de 1 a 29, quando nós lemos. E o que a Bíblia está mostrando aqui, sem fazer comentário, sem nota de rodapé? A Bíblia está mostrando os erros de Ló. Ló era uma pessoa de autodependência. Ló desconsiderou os meios de Deus para sua segurança numa terra estrangeira, que era permanecer junto com Abraão e ir para onde Abraão estivesse, porque Deus disse que Abraão devia peregrinar pela terra, Ló devia ir junto, não é? Desfrutava assim dos seus bens materiais ali, na sua peregrinação espiritual, ele decidiu plantar raiz numa cidade. Ele se afastou, é triste isso, ele se afastou do povo de Deus por razões terrenas, temporais, materiais. Eu vou buscar um terreno verdejante lá do outro lado da região, um trabalho melhor, um sossego no mato. Ló se afastou do povo de Deus
por razões terrenas. Bom, é uma aplicação óbvia isso aqui, não é? Não precisa desdobrar. E quantos crentes ao longo da história têm feito escolhas como essa? Aqui está um exemplo clássico. O exemplo de Ló, de afastar-se do povo de Deus por razões temporais, terrenas. E os resultados às vezes são tristes, não é? Vagam por um deserto, perdem bênção, apanham com a própria vara, cajado que levaram sua peregrinação e tantas coisas. Desconsiderar o meio de Deus para a segurança. Bem, o que Ló fez depois do seu escape de Sodoma, nós lemos que Deus envia um anjo, ele vai destruir Sodoma, ele diz, por misericórdia, a Abraão, que orou ao Senhor e intercedeu por Sodoma, por causa de Ló, e Deus envia o anjo para libertar, ele diz, olha, sai daqui e vai para aquele monte. Deus sabia o lugar de segurança para Ló. Quando Deus disse para ele sair da campina e subir para o monte, Deus sabia muito bem que aquele lugar seria o melhor para Ló. Mas veja a petulância de Ló. Não, Senhor, eu não vou escapar se eu for para lá não, eu conheço aquele monte, me manda para aquela cidadezinha ali, cidadezinha que Deus iria destruir porque havia impiedade, ou seja, uma cidade gêmea de Sodoma e Gomorra. Ló queria sair de uma cidade grande, uma grande Sodoma, para uma pequena Sodoma. E Deus é tão condescendente que permite, né? Porque lições deveriam ser aprendidas ali. Agora veja o que acontece. Ele termina habitando em Zoar, a cidade que ele escolheu, em vez de ir para o monte que Deus mandou. Mas ele sai de Zoar finalmente, não, e vai para o monte. Não é interessante? Por que isso? Possivelmente porque ele parou e pensou, poxa, essa cidade aqui fui eu quem escolhi, não foi a cidade que Deus escolheu não, é melhor sair fora daqui. É interessante, não é? Ele parou, a consciência pesou talvez, e decidiu sair dali. Queridos amigos, tantas lições aqui, eu vou me refrear, o nosso tempo não permite, mas veja, qual é a lição aqui, qual é a aplicação óbvia aqui? Que o refúgio de nossas próprias escolhas, quando nós deixamos a vontade de Deus para nos refugiar em nossas próprias escolhas, esses refúgios sempre se mostram incômodos, não é? Inconvenientes posteriormente, não é? Quando nós saímos de um lugar onde está a bênção de Deus, indo embora há dificuldades, há provações, há desafios, nós fazemos como Spurgeon dizia, nós saímos da frigideira para cair na brasa. Deus sabe o que é melhor para nós. A vida cristã não é isenta de provações e dificuldades. E aqui está um exemplo. Por que ele foi para aquele lugar depois que ele saiu de Zoar? Por que ele ficou naquele monte apenas? Porque ele não retornou para Abraão. O fato dele não ter retornado para Abraão mostra o orgulho, não é? Percebeu o erro, encarou o deserto espiritual, os problemas, mas no lugar de encarar o orgulho, se arrepender com humildade, voltar para Abraão, peregrinar com ele, o tio certamente o receberia, ele prosperaria novamente. Autodependência, orgulho, não se submeter à disciplina. Quantas lições há aqui, não é? Resistência, insubordinação à vontade de Deus, autodependência. Quantas coisas nós vemos. E ainda assim, isso que é tremendo, não é? Maravilhoso, ou melhor, surpreendente, não de Ló, mas de Deus, que era um crente de verdade. Porque a palavra de Deus chama ele de um homem justo. Lá em 1 Pedro, o justo Ló afligia a sua alma dia e noite em Sodoma. Não é interessante? Agora, semanas atrás, antes de sair de Sodoma, ele se julgava um homem tão rico que não tinha espaço para colocar seu gado. Agora, em poucos dias, tudo que ele tem cabe dentro de uma pequena caverna. Mais nada, nem a esposa. Quantas coisas, não é? E se nós observarmos a nossa vida e os nossos erros também, aquilo que nós nos gabávamos e os ídolos que nós materiais nos apegamos para rejeitar a voz de Deus na consciência e qualquer conselho que quer que fosse, lá na frente, depois de Deus nos disciplinar, nos corrigir, nós nos arrependemos, nós começamos a olhar que tudo que aconteceu foi como uma parábola, não é? Daquilo que nós nos gabávamos antes, humilhando tudo aquilo que nós nos gabávamos antes. Que lugar nós chegamos, né? Os nossos erros, muitas vezes. O oposto, o antítipo, contrário daquilo que nós construímos. Então, Deus não se deixa zombar. Perdoe minha digressão longa aqui. Os textos começam a mencionar problemas sérios, não é? Eu mencionei esse pano de fundo para mostrar o resultado lá na frente, a tristeza dos versículos 31 em diante de Gênesis
19, então. Nós lemos então que ele chega naquele lugar, sai de Zoar, sobe ao monte. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E aqui está a narrativa triste, trágica desse incesto. Bem, algumas pessoas pensam que o que elas fizeram foi plausível. Elas dizem o seguinte: o pai, Ló, não tinha filhos homens, então ele ficaria sem descendente, sem nome, coitado de nosso pai. Não é? Vamos suscitar a ele um descendente. Esse é um argumento que alguns tomam, baseado aqui na leitura, porque é isso que elas dizem. Outros argumentam dizendo que o que elas fizeram foi plausível porque elas estavam pensando no Messias. Como assim? Bem, elas esperavam que o Messias descendesse delas, ou de Ló. Porque lembre, Ló também era um dos filhos de Tera. Tera, pai de Abraão, não é? E pai do irmão de Abraão, que é o pai de Ló. E o Messias deveria vir daquela linhagem, porque Tera, se você se recorda, se separou de Sem, não é? Dos seus ídolos, etc. Mesmo no meio da idolatria da Babilônia, Deus chamou ali o filho dele, Abraão. Então eles esperavam ou que de Abraão ou que de Ló viesse o Messias. Alguns dizem, por isso que elas fizeram isso pensando no Messias, suscitar o Messias lá na frente. Mas, queridos irmãos, não é necessário comentário sobre isso. Independente de qual fosse a intenção delas, o plano foi perverso, foi vil, foi mau, pecaminoso. E o resultado é visto em todo o Antigo Testamento, o nascimento de Moabe e de Amon. Surgiram as nações, não é? Os moabitas, os amonitas, que causaram grandes problemas ao povo de Deus Israel, sérios problemas. Agora, eu fecho aqui porque há muito a ser dito, foi um incesto de fato, não é aprovado por Deus, foi triste. Você vê o contexto que levou a isso aí, Ló levando sua própria família. Que lição, não é, que nós extraímos aqui para dentro do mundo? Meu querido irmão, minha querida irmã, não traga Sodoma e Gomorra de nossos dias para dentro do teu lar, pelo celular, pelo tablet, pela televisão e pela internet. Não deixe que teus filhos e filhas bebam destas coisas. O resultado disso você verá na vida deles. Deus não permita isso. Eu não preciso lhe dar exemplos. Nós temos tantas lições aqui nesses erros de Ló, não é? Tantas lições. E a tragédia posterior. Agora, há algo muito belo também no meio desta sujeira toda, desta malignidade toda, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na negridão do pecado brilhou mais forte a graça, a luz de Deus, porque a tribo de Judá, da qual viria o Messias, o Salvador, descendeu de um desses nascimentos aí, não é? Ruth, lembra de Ruth? A avó de Davi era moabita. Seu nome está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 1. Pois leia, versículo 3 e 5. Agora, nós não lemos mais nada sobre Ló a partir desse ponto. Ele desaparece da narrativa. Certamente Ló se arrependeu, ele foi perdoado, porque ele é recomendado no Novo Testamento. Lá em 2 Pedro 2,7 eu mencionei, Pedro, inspirado pelo Espírito, nos diz que o justo Ló afligia a sua alma vendo aquelas coisas. Mas era um justo tão aguado ele, não era? Mas veja, se ele foi justo, então ele foi justificado pela fé. Porque é assim que alguém é justo. Salvação, meus queridos irmãos, esta é a beleza. Salvação é para pecadores. Pecadores. Não pessoas que não se consideram pecadores. Não é belas ver estas coisas na Bíblia? Você se recorda, nós estudamos o primeiro estudo consecutivo em Mateus, depois você volte. Faz tanto tempo, né? Quase 2 anos. Aqueles primeiros capítulos de Mateus, quão profundo, quão belo, e pelaquela genealogia nós fomos. E ver quanta gente torta, Judá, não é? O próprio Judá, filho de Israel, tantas coisas, a linha de pecado ali. Cristo veio para o mundo inteiro. Quantos estrangeiros estão ali? Ele veio para pecadores, imundos, como nós, homens e mulheres necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E aqui está uma lição profunda, fazendo essa ponte com 2 Pedro, que da tristeza, da vergonha, do incesto,
nós vemos a misericórdia de Deus brilhando, não é? Levando pessoas ao arrependimento. Será que ele teria se arrependido para com Deus se não fosse por causa daquilo? Quantos pecados nos levaram à profundeza de nós mesmos, não é? Para ver o nosso mal e lembrar quão pecaminosos nós somos. E aí sim, pela primeira vez, como pecadores marcados pelo pecado, olhar para um imenso Salvador. É necessário um senso de pecaminosidade profunda para nos levar a um Salvador. É maravilhoso ver essas coisas na palavra de Deus. Bem, eu fecho aqui então esta observação.